Amizade. Amizade, de acordo com o dicionário, é o sentimento de afeto, de carinho, de estima e de dedicação que uma pessoa demonstra por outra, sendo que essa pessoa também retribui esses sentimentos. Então, em uma análise bem rápida, a amizade é uma troca e ela precisa acontecer de forma simultânea entre duas pessoas. E aqui, começo a descrever por que escolhi falar sobre esse tema. Sempre fui comunicativa e, por ter uma liderança bem marcante na minha personalidade, sempre tive muitos amigos. Minha adolescência foi marcada por amizades fortes e bem verdadeiras, e esse local de carinho e dedicação marcaram muito a minha vida. Depois, na faculdade, tive minha primeira desilusão na amizade. Não conhecia esse desapontamento, esse sentimento de frustração. Sofri muito. Conheci vários sentimentos meus que ainda não tinha vivenciado. Após isso, tive uma mudança radical na minha entrega. As trocas começaram a ser limitadas, a desconfiança e a superficialidade, sem perceber, se fizeram presentes, como uma forma de proteção. Quando casei, saí de São Paulo e vim morar no Tocantins. Senti muita falta das minhas amigas, mas pelo meu perfil, logo criei um novo círculo de amizades. Na minha fase adulta, com as ressalvas que descrevi acima, comecei a ter um maior número de decepções. E assim, estava seguindo. Seguindo? Sim. Algumas frustrações marcam a nossa vida. E quando não tratamos elas nos seguem. Ou melhor, nos perseguem. O distanciamento e as limitações em minhas entregas não era algo premeditado. Nem percebia que estava fechando. Mas estava, e muito. E essas dores na bagagem me levavam a uma solidão, mesmo estando entre tantas pessoas. Até que esse problema se aliou ao outro que culminou em vários outros. Foi então que me encontrei sozinha. Aqui reitero uma verdade. O problema não era as pessoas, estava em mim. Eu precisava ser tratada. Sozinha, com vários problemas, Deus ouviu minha oração e comecei a conhecê-lo verdadeiramente. E área por área começou a ser tratada. E hoje quero compartilhar sobre a amizade. Quando Deus começou a agir em mim, estava muito machucada. Pregava individualismo como forma de proteção. Era egoísta, arrogante, ocupada. Acho que está bom, né? Só com esses defeitos você consegue imaginar como eu era. E nesse momento, Deus passou a ser o meu amigo. Ele me ouvia no secreto e cuidava de mim, me guiando, cuidando e trazendo pessoas e situações que não tinha como não ser Ele. A Bíblia nos ensina em João 15, de 13 a 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não nos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu comecei a sentir esse amor e entender que existia apenas uma direção: seguir a Ele. Em meio à minha escuridão, tinha certeza que Deus estava comigo e me direcionava. Então fui apresentada à amizade cristã. Como assim? Diferente de uma amizade comum? Que o meio, nossas particularidades semelhantes nos atraem? Essa relação é fundada no amor cristão e na busca mútua de Deus. Fui levada pelo direcionamento de Deus a um PG, pequeno grupo de oração, da igreja que faço parte até hoje. E lá, aquela Eveline, doente, começou a ser cuidada em amor. Em Eclesiastes 4, de 9 a 10, vemos a importância de ter com quem contar. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Lá encontrei um suporte emocional e espiritual que me apoiaram neste momento.
Sei que aquelas 3 mulheres faziam parte do plano de Deus para me resgatar. Conheci um amor desinteressado, sem olhares de desaprovação, sem julgamentos, colocando as minhas necessidades muitas vezes acima das necessidades delas. Foi então que entendi o que o Senhor dizia em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Foram dias de refrigério, mas por inúmeros motivos, mudança de cidades, entre outros, esse grupo terminou. Muita coisa foi tratada ali, mas ainda existia um secreto que ainda não tinha vindo à luz. Passei um tempo perdida, e logo o coração busca se fechar novamente, para se proteger. Mas essa fase trouxe um aprendizado valioso, que só Deus poderia me mostrar. O que eu tinha vivido era muito forte para ser esquecido. Valia lutar por continuar na vontade de Deus. Eu precisava amar. E depois de alguns meses, passei para outro grupo. Ganhei outras irmãs na fé. Foi um período de buscar novamente me abrir, de tirar as dores, as frustrações do passado e voltar ao poder da amizade, superando minhas barreiras e preconceitos. Quando lemos a história de Jó, sabemos a importância dessa passagem. Jó 2, de 11 a 13. Quando 3 amigos de Jó souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou um manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Foram momentos de confronto, de sair da minha individualidade. Contudo, um dia me marcou muito. Foi quando estava passando ainda por aqueles problemas que referi no início. E uma amiga desse novo grupo foi até a minha casa, chorou comigo e se colocou a estar comigo. Não teve muitas palavras, não teve promessas, apenas sua disponibilidade em amar e estar ali comigo, naquele momento, igual aos amigos de Jó. Em seu livro, Feitos para a Amizade, Dream Hunter destaca que apesar de muitas vezes ser ignorada ou superestimada, a amizade é essencial para uma vida plena, afirmando sobre o compromisso de dedicar tempo e energia para cultivar relacionamentos, lembrando que a amizade exige intencionalidade, que como cristãos devemos estar dispostos a ser amigos fiéis e acolhedores. Veja a sabedoria explícita em Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Mas os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não entendemos. E mais uma vez esse grupo teve mudanças. Confesso que bateu um medo, mas estava mais confiante na vontade do nosso Pai. E acredito que estava um pouco mais aberta. Um novo ciclo, novas amizades em Cristo sendo estabelecidas, e veio a pandemia. Creio que todas vocês têm histórias, superações, cuidado de Deus para contar nesse período, não é mesmo? Eu também tenho. Sem eu saber, nasci um discipulado, que se você nunca ouviu falar, pare e pense um pouco em Jesus. Como foi o ministério dele? Enquanto ele agia, levava seus discípulos para viverem, aprenderem e conhecerem sobre sua vida. Em Mateus 28, 19 e 20 temos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus nos deixou uma ordenância: vão e façam discípulos. Mas não estávamos falando sobre amizade? Embora no primeiro momento não vemos essa ligação, o discipulado implica sim em cultivar amizades. Como diz Jesus em João 15:15, já não nos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A sociedade nos impõe o individualismo, não mostrar as nossas fraquezas,
a corrida pela satisfação pessoal, pelo sucesso profissional, e tudo isso para nos distanciar das pessoas, ou o mais provável, nos permitir estar junto, em meio a multidões, mas sem estar abertas. Se eu falar tudo o que eu penso, ninguém fica perto de mim. Sou amiga dela, mas não preciso contar tudo. Tem coisa que não falamos para ninguém. Ando com ela, mas ela não conhece a minha vida. Eu já fui essa pessoa. Estive só, em meio a tantas amizades e pessoas. O problema não era elas, e sim eu. Não sabia e não conseguia ser verdadeira. Mas isso abria brechas para Satanás sambar nas minhas dificuldades e agir onde as minhas feridas doíam. Ofensas, frustrações e traições eram locais comuns para mim. Então, com o meu discipulado, fui tratada verdadeiramente. O amor, o cuidado de Deus transbordou em mim, através de uma pessoa. Ela me ensinou sobre amizade. Pare um pouco, olhe ao seu lado e veja quem está caminhando com você. Nem sempre sabemos que estamos sendo discipuladas. Eu demorei muito para entender. Lembra o significado da palavra amizade? Uma troca verdadeira? Aqui entendi que nenhuma pessoa é um fim em si mesma. Toda pessoa faz parte de um processo, parte do método escolhido por Deus para expandir seu reino por meio da reprodução. A amizade gera trocas verdadeiras, gera discípulos. No livro A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, ele descreve que para sermos discípulos de Cristo, precisamos ter fé, ser obedientes à lei de Deus, aceitar ser discipulado por pessoas maduras espiritualmente, para que aí sim morremos verdadeiramente para si e multiplicamos em amor, cuidado e dedicação a outras pessoas. No meu discipulado, eu fui tratada e curada. O processo começou lá atrás e precisei de todas as pessoas e de todas as amizades para encontrar e reconhecer que a amizade de Deus por mim era meu maior exemplo e que ela existia também entre as pessoas. Por um tempo, preciso confessar aqui que essa amizade intencionou me atrasou dos planos de Deus. Como a amizade é intencional? Não entendia. Eu escolho ser sua amiga? Chorei, doeu, mas coloquei aos pés de Cristo e a revelação veio dele. Ele me escolheu para ser seu amigo, para ser meu amigo. Jesus escolheu seus discípulos. Você continuará essa reprodução. Ela é verdadeira, mesmo sendo intencional. Como repetiria meu esposo, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. Existe maior prova de amor? Escolher ser sua amiga? Escolher dividir sua vida com você? Não existe. O amor constrói as relações, fixa as pessoas na igreja, destrói as cadeias do isolamento. As igrejas podem ser ótimas em pregação, ensino, mas se as pessoas não quebrarem as barreiras impostas pela sociedade e estarem na igreja para serem cuidadas, abertas e amizades fiéis, elas não ficarão lá e não viverão a beleza de viver em igreja. Pare e reflita. Como estão suas amizades? Você tem disponibilizado seu tempo para amar as pessoas que Deus tem te enviado? Ou existem coisas que precisam ser tratadas ainda? O que está impedindo você de abrir espaço para relacionamentos profundos e transformadores? Medite sobre suas amizades e como anda cuidando delas. Você tem cultivado? Orando, cuidando, compartilhando o que você sabe? Eu demorei um pouco para entender o real significado de ser e ter amigas verdadeiras. Hoje posso dizer que tenho, porque eu decidi amar cada uma. E quando o processo é mais lento e desafiador, que não acontece de imediato como Jonatas por Davi, eu peço a orientação do Espírito Santo para conseguir. Olhe para suas amigas, reconheça o cuidado e o amor de Cristo por você em cada uma delas. Deus me presenteou com as melhores amigas e busco ser também para elas. Não falo e não me refiro à perfeição, mas à disponibilidade de amar, servir, orientar, exortar e compartilhar em amor. Dedico esse texto a todas elas, amigas de ontem, de hoje e as que virão. Entre meus erros e acertos, vocês estiveram comigo.
Amo vocês. Que possamos viver o amor de Cristo nas nossas amizades e ser luz para as pessoas ao nosso redor. Estou muito feliz em compartilhar essa minha caminhada aqui. Posso afirmar que não foi fácil, mas decidi viver o que Deus tinha de melhor para mim. E sei que as amizades estão neste melhor. Por isso, não deixe que Satanás te roube essa alegria. Ela é sua também. Que meu testemunho, pela autoridade de Jesus, te direcione a tudo que está te impedindo de viver a felicidade plena, de ter amigas verdadeiras. Que Deus abençoe suas amizades. Cure o que precisa ser tratado e abra portas para relacionamentos profundos e verdadeiros. Que Ele seja seu maior amigo e exemplo, em nome de Jesus. Amém.